Obrigado. Obrigado, senhora presidenta. Gostaria muito de lhe agradecer pela tarefa que me deu há um ano. Nós não esperávamos que fosse demorar um ano, na verdade. Lembro da primeira conversa que tive por telefone com o chefe do seu gabinete. Ele disse, bem, o que acha de fevereiro? Isso foi em setembro. Eu disse, bem, não sei. E também tive que pensar alguns dias, se lembra, antes de realmente aceitar sua oferta, extremamente gentil, porque a tarefa parecia ser tão assustadora, tão difícil. E agora, estamos um ano depois e o relatório está aqui. Mas ele está aqui realmente, deixe-me dizer uma coisa, ele está aqui porque muitas pessoas trabalharam nisso e, de certa forma, minha gratidão a elas vai muito além das palavras que posso dizer agora. Havia tanta, eu diria, dedicação, atenção, desejo e consciência de que a situação é, eu diria, realmente preocupante. E deixe-me agradecer, em primeiro lugar, à equipe da comissão e aos comissários e à alta administração da comissão pelo apoio durante toda a jornada. Mas também há muitas outras pessoas fora da comissão que devo agradecer. Pessoas que vêm da comunidade acadêmica, do setor corporativo, dos parceiros sociais, do Parlamento Europeu, dos Estados-membros. E devo dizer que de cada uma dessas conversas eu aprendi muito. E quando dizem que a experiência está na jornada, é exatamente isso que vivi. E estou realmente grato a você por isso. Permitam-me agora dizer algumas palavras como forma de introdução à nossa conversa. Agora, dissemos muitas vezes que o crescimento vem desacelerando há muito tempo na Europa. Mas ignoramos isso. Nós eu diria que até 2 anos atrás, nunca teríamos uma conversa como a que estamos tendo hoje. Porque as coisas estavam indo bem. Estávamos indo bem com a globalização. O desemprego estava caindo constantemente. Mas agora não podemos mais ignorar isso. Agora as condições mudaram. O comércio mundial está desacelerando. A China está realmente desacelerando muito, mas se tornou muito menos aberta para nós. E, na verdade, está competindo conosco em mercados globais em todos os aspectos. Perdemos nosso principal fornecedor de energia barata, a Rússia. E agora temos que começar a nos defender novamente pela primeira vez desde a Segunda Guerra Mundial. Ao mesmo tempo, este é o primeiro ano em que a Europa não pode contar com o crescimento populacional para seu aumento. E a população está destinada a diminuir de forma constante. Tanto que até 2040, 2 milhões de trabalhadores desaparecerão do mercado de trabalho a cada ano. Então, agora mais do que nunca, temos que nos apoiar na produtividade, mas a produtividade é fraca, é muito fraca. Então, se fôssemos manter nossa produtividade média atual dos últimos 5, dos últimos 10 anos, digamos, isso seria apenas o suficiente para manter o PIB constante até 2050. Mas, com o crescimento desacelerando, a baixa produtividade, nossas necessidades, na verdade, estão aumentando. E elas estão aumentando porque definimos uma série de ambições que achamos muito importantes. Descarbonização, digitalização, fortalecimento da nossa defesa. E, antes de mais nada, nós, e eu garanti que isso estivesse claro desde o início desse relatório, queremos preservar nosso modelo social. Mas as necessidades de investimento que tudo isso implica são enormes. A participação de investimentos precisará aumentar
cerca de 5 pontos percentuais do PIB para níveis vistos pela última vez nos anos 60 e 70. Eu sempre gosto de fazer uma comparação. O investimento adicional fornecido pelo Plano Marshall entre 1948 e 1951 foi de 2% do PIB. Mas por que nos importamos tanto com tudo isso? Essa é uma pergunta que faço. Por que nos importamos tanto com o crescimento? Sim, temos que financiar essas necessidades e elas são importantes. Mas por que são tão importantes? Bem, são importantes porque estão relacionadas com nossos valores fundamentais. A Europa é uma terra, um continente, onde nossos valores, os valores da União Europeia, são prosperidade, equidade, liberdade, paz e democracia em um mundo sustentável. E a UE existe para garantir aos europeus que eles realmente vão se beneficiar desses direitos fundamentais. E se a Europa não puder mais oferecê-los ao seu povo, terá perdido sua razão de ser. O problema não é que nos faltem pessoas inteligentes e certamente não nos faltam boas ideias, mas há barreiras demais para comercializar inovações e expandir o mapa na União Europeia. Deixe-me dar um número. Desde 2008, quase 30% dos chamados unicórnios, ou seja, empresas que passarão a valer mais de 1 bilhão de euros. Unicórnios que começaram na União Europeia foram embora, e a maioria foi para os Estados Unidos. Então, 30% dos nossos inovadores mais bem-sucedidos se mudaram. E isso precisa mudar. A Europa precisa se tornar um lugar onde a inovação prospera, especialmente no setor de tecnologia digital. E um setor tecnológico fraco, devemos estar cientes disso. Não só nos privará das oportunidades de crescimento da revolução da inteligência artificial que está por vir, como também impedirá a inovação em nossos setores tradicionais, prejudicando sua competitividade.
A segunda área é o que o presidente mencionou anteriormente, que é combinar descarbonização com competitividade. Ou seja, deixe-me resumir isto. Queremos que a descarbonização seja uma fonte de crescimento. Se todas as políticas estiverem sincronizadas com nossas metas climáticas, e como veremos mais adiante na nossa conversa, isso é um grande se. A descarbonização será uma oportunidade de crescimento. Mas se não conseguirmos coordenar, há o risco de que a descarbonização possa ir contra a competitividade e o crescimento. Temos uma oportunidade de baixar nossos preços de energia. Deixe-me apenas dizer que, ao olharmos profundamente para o nosso mercado de energia, vemos um mercado que ainda foi desenhado para uma época em que o gás natural e os combustíveis fósseis eram o componente mais importante da matriz energética. Agora não é mais assim. O gás natural em 2022, mesmo representando cerca de 20% da matriz energética, definiu o preço em 60% das vezes. É um mercado que, graças a contratos de longo prazo, mas também outras coisas, está realmente dominado, eu acho, por interesses estabelecidos. É um mercado que também é sobrecarregado por rendas financeiras. E é um mercado que se tornou uma fonte de renda para os orçamentos nacionais, para os orçamentos dos Estados-membros. A tributação sobre a energia é uma das mais altas do mundo, se não a mais alta. Então, tudo isso se resume ao fato de que não conseguimos transferir os benefícios da energia mais barata produzida pelas renováveis para nossos consumidores, tanto para as residências quanto para a indústria. Então, precisamos implementar um plano que, antes de tudo, vise dissociar o preço da energia de combustível fóssil das fontes de energia limpa, para que os usuários finais vejam os benefícios da descarbonização em suas contas. Mas há também outro lado nessa coerência em nossa política climática, que é fornecer as tecnologias limpas para permitir a descarbonização. Você sabe, o que temos que fazer é realmente aumentar o fornecimento de energia limpa. E para isso, não só temos que, como temos feito por meio de regulamentações e padrões, olhar para a demanda de consumo, mas também precisamos aumentar a oferta. Até certo ponto é isso que o IRA está fazendo. Nos Estados Unidos não há muitos padrões ou muitas proibições. O que existe? Apenas muitos incentivos para aumentar a produção. Além disso, nossa indústria de tecnologias limpas agora enfrenta uma concorrência na China. E certamente a China poderia oferecer o caminho mais barato para atingir as metas climáticas da UE. Mas a concorrência patrocinada pelo Estado chinês representa uma ameaça ao desenvolvimento de nossas indústrias produtivas limpas. É por isso que queremos que a descarbonização se torne uma fonte de crescimento. Temos que olhar para todos esses lados. É muito importante para o nosso planeta. Mas também, para ser importante como fonte de crescimento, precisamos de um plano conjunto que abranja as indústrias que produzem energia e aquelas que possibilitam a descarbonização, como tecnologia limpa e automotiva. A terceira área deste relatório é aumentar a segurança e reduzir as dependências. À medida que a era de estabilidade geopolítica se esvai, amadurecemos para dois conjuntos básicos de dependências. Um são as dependências econômicas. As matérias-primas que usamos em todas as nossas produções estão nas mãos de um setor privado, de poucos fornecedores. E então temos dependências de segurança, dado que a geopolítica piorou consideravelmente nos últimos 10 anos.
Então, o que temos que desenvolver é uma política econômica externa aqui, coordenando acordos comerciais preferenciais e investimentos diretos com países ricos em recursos, acumulando estoques em áreas críticas selecionadas e criando parcerias industriais para assegurar a cadeia de suprimentos para tecnologias essenciais. E precisamos aumentar nossa capacidade industrial de defesa. Claro, muitos desses objetivos não são novos. Os Estados-membros já estão fazendo isso por conta própria, mas, ao fazer isso, estamos realmente, em certo sentido, subestimando o nosso poder. Poderíamos fazer muito mais se tudo isso fosse feito como se agíssemos como uma comunidade, mas não focamos nas principais prioridades, não combinamos nossos recursos para gerar escala e não coordenamos as políticas que importam. Portanto, em cada uma dessas áreas, o relatório identifica as causas raízes da posição enfraquecida da UE, focando nos setores estratégicos-chave e nas políticas horizontais-chave. E apresentamos uma série de propostas para restaurar a força competitiva da UE, organizando tudo por prioridade. Não estamos apresentando uma visão da Europa para o futuro. Bem, também podemos fazer isso, com certeza. Mas a maioria das propostas é projetada para ser implementada rapidamente, para fazer uma diferença tangível nas perspectivas da UE. Finalmente, para executar toda essa estratégia, duas grandes questões precisam ser respondidas. Primeiro, como podemos financiar necessidades de investimento tão massivas? E segundo, como podemos coordenar políticas de uma nova maneira? Bom, sabe, quando começamos a discutir, eu tomo mais alguns minutos, senhora Presidente. É só que quando começamos a discutir todas essas necessidades de investimento, naturalmente alguns dos participantes na discussão eram macroeconomistas, não micro. Então, eles naturalmente perguntam, mas você não acha que um aumento tão grande nos investimentos simplesmente desestabilizaria a economia europeia? Nunca tivemos isso, como eu disse há alguns minutos atrás. Então, o que fizemos foi pedir ao FMI, ao Departamento de Pesquisa do FMI e à Comissão Europeia, para realizarem duas simulações independentes de um aumento desse tamanho. O que isso faria à economia europeia? Seria possível? E basicamente chegamos à conclusão de que, embora as simulações sejam um pouco diferentes, elas levam à mesma conclusão. Este investimento é possível, mas é improvável. A propósito, partimos do pressuposto de que a Europa vai avançar e a União dos Mercados de Capitais vai progredir e fazer avanços para que possamos mobilizar o investimento privado. Mas é improvável que somente o investimento privado consiga financiar tais necessidades sem assumir condições que desestabilizariam a economia europeia. Essa é uma resposta. Bem, a segunda coisa é também bastante interessante. Quanto mais Estados-membros, mais a Comissão Europeia trabalha, por exemplo, para combater a fragmentação do mercado único, mais os Estados-membros se reformam para aumentar a produtividade. Bem, isso é bastante natural, mas visualizar isso em um modelo causa grande impacto. Bem, será necessário muito menos apoio público, mas, em geral, financiamento comum será necessário para projetos-chave, será necessário para redes, será necessário para inovações revolucionárias. E com o financiamento comum vem a grande questão, que não é tão grande no relatório, porque aparece apenas como um instrumento para alcançar os objetivos. E a grande questão é: há necessidade de um ativo comum seguro? Sim, a resposta é sim. Há necessidade de financiamento comum. Eu não quero entrar nesse assunto muito sensível. Quero dizer, todos vocês sabem o que eu penso. Então, eu não quero começar, porque, como eu disse, é instrumental para alcançar este objetivo. A primeira coisa a encontrar é desenvolver uma avaliação comum, uma avaliação dos perigos, qual ação é necessária, quais são os trade-offs
e é sobre isso que os Estados-membros têm que concordar. E, finalmente, apresentamos propostas para tornar a governança da UE mais eficiente. E elas são projetadas para nos ajudar a decidir mais rapidamente e com mais coordenação em áreas estratégicas-chave. Um ponto subjacente, podemos desenvolver isso no Q&A se quiserem, mas um ponto subjacente é que uma aplicação mais rigorosa, mais eficaz, mais forte do princípio da subsidiariedade deve estar em vigor. E então sugerimos algumas maneiras de como isso poderia ser feito. Aí, só para você ter uma ideia, produzimos entre 2019 até agora algo como 13 legislações. Os Estados Unidos, no mesmo período de tempo, produziram, acho que 3.000, eu disse 13.000. Os Estados Unidos produziram 3.000 legislações e 2.000 resoluções. Então, isso faz você pensar, podemos fazer um pouco menos e ser um pouco mais focados? Bem, eu acho que é isso que quer dizer. O ponto é que temos que entender que estamos nos tornando cada vez menores em relação aos desafios que enfrentamos. Pela primeira vez desde a Guerra Fria, devemos realmente temer por nossa autopreservação. E a razão para uma resposta unificada nunca foi tão convincente. E estou confiante de que na nossa unidade encontraremos a força para reformar. Obrigado.